Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é de madrugada. Então, estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, meu trabalho de transmitir os conteúdos para vocês e vocês o trabalho de recebê-lo, lapidá-lo, encaixá-lo, absorvê-lo para que seja útil na vida de vocês, tanto na vida de estudante acadêmico como na vida prática, no cotidiano do dia a dia. Então, esta é a nossa primeira aula, que corresponde aos meses de novembro e dezembro, onde nós temos dois conteúdos para este mês, o capítulo 13 e o capítulo 14, que foram divididos em 4 aulas, mais a nossa aula de revisão, conforme vem acontecendo nos meses anteriores. Então isso não é susto para ninguém. No entanto, as nossas aulas elas vão ser mais compactas, porque são 2 capítulos, você vai ter que fazer, nós tivemos que fazer um apanhado mais do conteúdo essencial, deixando algumas coisas a serem abordadas da forma mais superficial. Sendo assim, peguem um livro, o folioso, o amigo de vocês, página 239, e enquanto vocês pegam o livro, vamos lá os informes. Todo o procedimento segue rigorosamente os meses anteriores. 4 aulas, revisão, avaliação. As notas, elas são a soma da participação nas aulas, juntamente com a avaliação que é feita no final do mês, e os trabalhos e as atividades que estão na plataforma e as atividades que eu vou sugerir que vocês façam aqui durante as nossas aulas. Capítulo 13, como vocês já observaram aí, tempos de reis poderosos e impérios extensos, e o capítulo 14, que fala sobre a reforma protestante e a contra-reforma e o renascimento. São assuntos bem bacanas, são assuntos legais que vocês vão aprender e não vão nem perceber que vão estar aprendendo. Assim, logo na página 238, vocês observam a imagem da Rainha Elizabeth I, da dinastia Tudor, com toda a sua imponência, com toda a sua imagem de poder. Por quê? Porque é neste período que vão se formar os estados nacionais, as monarquias nacionais. O que a gente vai conhecer hoje como a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha, que vão ser as 4 monarquias, os 4 estados nacionais que nós vamos estudar nesta nossa primeira aula, certo? Na página 240 a gente observa já o conteúdo em si, onde você vê a imagem de uma coroa cravejada de diamantes e com uma cruz. Nós já vimos lá na formação do Reino Franco que a Igreja Católica ela vai dar uma legitimidade a esse poder, ao poder de formação católica. No entanto, até antes, por volta do século 1000, século 10 e 11, as pessoas não se identificavam
como dizendo, eu sou francês, eu sou inglês, eu sou português, eu sou espanhol. Não, elas se identificavam com o local onde ela vivia, a vila, a cidade, o pequeno vilarejo. Então, só a partir da virada deste século é que elas vão se identificar com um grupo, com a comunidade maior do que aquele pequeno espaço, aquele pequeno território em que ela se encontrava, onde ela tinha o seu cotidiano. Ela vai ver que o mundo é bem maior do que só aquele pequeno espaço, pequeno ambiente, aquele pequeno nichozinho que ela se encontrava, certo? Então, a partir daí, que começa o sentimento de pertencimento, de nacionalidade, como vão se formar as monarquias nacionais? O que é monarquia? O rei. Como é que vai surgir o rei? Esse rei tão poderoso que vai dominar toda uma vasta região. Quando nós estudamos o feudalismo, vocês observaram que os reis sempre existiram, que era no critério da sucerania e vassalagem. Mas as regiões, os feudos, tinham a sua autonomia. Eles não obedeciam o rei assim tão fortemente. Como isso vai se dar? Isso vai se dar a partir do século XI, a partir do ano 1001, com o revigoramento do comércio. O comércio volta então a ganhar força nas cidades, porque até então todo mundo ficava na zona rural, vocês lembram, plantando, colhendo, eram a economia de subsistência. E com o revigoramento do comércio e a consequente surgimento e fortalecimento das cidades, e principalmente com o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Quem formou a burguesia? Eram membros de outras classes sociais que mudaram a sua ocupação, que mudaram o seu modo de viver, que mudaram o seu ganha-pão. Quem então eram os artesãos e os mercadores? Os mercadores então mudam de profissão, vamos colocar assim, e vão formar uma nova classe social, a burguesia. Lembre que durante a Idade Média existia a nobreza, o clero e os camponeses, que tinham os artesãos, que tinham os mercadores. E agora vai surgir a nova classe social, que é essa burguesia. Porém, a burguesia, os comerciantes que realizavam o comércio nas cidades, eles tinham muitas dificuldades, eles tinham muitos impedimentos para realizar essa atividade, porque os nobres que eram donos dessas regiões onde eles realizavam essa atividade, eles cobravam altas taxas. Por quê? Porque eles tinham moeda própria, então eles cobravam altas taxas nos seus impostos. Então isso dificultava e muito o comércio. É nesse sentido que essa burguesia então se aproxima daquele rei, aquele rei que ficava afastado. Então ela se aproxima do rei para que o rei facilite as suas transações comerciais nessas cidades que estão surgindo. E como é que eles fazem isso? O rei, então, precisa de recursos, precisa de dinheiro, os burgueses tinham dinheiro, então eles fazem a troca. Os burgueses dão dinheiro para o rei na forma de empréstimos e o rei começa a criar leis para facilitar então a realização das atividades comerciais da burguesia nessas regiões que até então eram autônomas. Eram do rei, mas eram autônomas. O rei então exerce a sua autoridade nessas regiões, facilitando
o comércio dos reis. Essa é a aproximação da burguesia para, então, obedecer o rei. E os nobres? Como é que esses nobres, que sempre tiveram poder e privilégio, começam, então, a obedecer os reis? Porque quando esses nobres, nós estávamos vivendo na época das cruzadas, século XI, eles foram para as cruzadas, muitos deles morreram, muitos tiveram as suas famílias extintas porque não teve como procriar, e aqueles que voltaram enfraquecidos e muitos empobrecidos, só mesmo com o nome da família nobre. Então, o rei faz o quê? Para obter, então, a concessão dessa autoridade sobre eles, ele vai conceder privilégios, ele vai conceder pensões, ele vai conceder empréstimos. Então, a partir desse momento, eles vão agora se submeter ao poder deste rei. E a última classe social que vai se submeter ao poder desse rei, que vai formar as monarquias nacionais, vão ser os camponeses. O que os camponeses vão receber em troca para obedecer o rei? Eles vão receber a proteção contra o abuso dos nobres. Então, os nobres que antes abusavam desses camponeses, agora eles não podem mais fazer isso, porque o rei cria leis para protegê-los, e assim ele submete os camponeses à autoridade do rei. E esse processo é um processo que a gente observa como tudo na história. Quando a gente está falando aqui para vocês, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É algo que vai demandando tempo. Muitas das vezes essas coisas vão acontecendo e não se é nem percebido. Só os historiadores, estudiosos, sociólogos é que vão analisando os fatos acontecendo ao longo da história e que vão traduzindo esses eventos para nós, para que hoje, eu aqui, o livro de vocês, a gente entenda como se deu esse processo de centralização e fortalecimento das monarquias europeias. Então o rei, ele vai receber essa concessão através dos impostos, através de favores, através de doações, e ele vai começar então a organizar o aparato administrativo estatal. São as pessoas, ele vai contratar pessoas para administrar o reino, vai formar um estado, um governo com pessoas contratadas para esse fim. Todo esse processo, ele vai do século XI até o século XV. São 500 anos de processo, não é algo que se deu do dia para a noite. E ele vai acontecer de diferentes formas, em ritmos diferentes, no tempo e no espaço. Principalmente, como a gente já disse no começo do capítulo, na França, na Inglaterra, em Portugal e na Espanha. E isso a gente vai estudar um por um. A gente vai começar agora na página 240, ainda na página 240. Peraí. Ainda na página 240, a gente vai começar pela monarquia inglesa. A monarquia inglesa, ela começa então o fortalecimento do poder real a partir do ano de 1066, quando Guilherme vence os saxões na Batalha de Hastings. Então ele junta alguns correligionários dele, expulsa os saxões e dá início então à formação da monarquia inglesa. E ele começa com o título de Guilherme I. Isso acontece, como a gente viu,
no ano de 1066, século XI. A partir de então, ele começa a distribuir terras e privilégios, formando o corpo administrativo dos xerifes, que são aqueles funcionários do Estado, e dos xeres, que são aquelas pessoas que ficam responsáveis por administrar os condados, como se fossem os estados, o estado do Piauí, o estado do Maranhão, certo? E o que é que ele recebe em troca? Justamente isso. Eles concedem terras, concedem privilégios, e em troca ele recebe a fidelidade e a obediência desses nobres. Assim, depois de Guilherme I, vai dar continuidade a esse processo de centralização do poder Henrique II, que era filho do Guilherme I. Então, Guilherme teve um filho, colocou o nome de Henrique. Henrique, quando Guilherme morre, assume o poder, e assume o poder com o nome de Henrique II. Ele governa de 1154 até 1189. Então ele vai dar continuidade fazendo algumas mudanças, principalmente na justiça. O que ele vai fazer na justiça? Ele vai instituir um tribunal central de julgamentos. Ele vai centralizar os julgamentos. Então os julgamentos agora vão ser exercidos somente por ele, não mais pelos aqueles tribunais locais, tribunais dos nobres. Então ele vai tirar esse poder dos nobres. Como ele vai fazer isso? Ele vai contratar pessoas, vão receber o nome de juízes, eles vão viajar por todo o reino, realizando julgamentos e anotando tudo o que acontecia, para que servisse julgar. O João roubou a galinha do Pedro. Quem tem razão? Então ele anotava. Quando o Francisco roubasse a galinha do Antônio, lá na outra região, já tinha acontecido um julgamento, e esse julgamento que tinha acontecido antes servia de modelo para que a mesma pena, o mesmo julgamento acontecesse também dessa vez. Então ele vai criando um conjunto de leis, vai criando a jurisprudência. Logo depois de Henrique II, vai aparecer, vai ser rei na Inglaterra, o famoso Ricardo Coração de Leão. Vocês já ouviram falar do Ricardo Coração de Leão? Ouviram onde? Como? Não é o coração de frango, não, coração de leão. Ouviram onde? Quando? Vocês ouviram lá nas cruzadas, porque ele foi responsável por organizar e comandar a terceira cruzada. Então, pouco ele ficou na Inglaterra governando. E ele governou quando, professor? Ele governou de 1189, logo no final do governo de Henrique II, até o ano de 1193. Então, na sua ausência, quando ele foi participar das cruzadas, quem foi que governou a Inglaterra? O seu irmão, o João. Que João? O João sem terra. João sem terra. Se ele era rei, como é que ele era o João sem terra? Porque esse João sem terra, ele era meio metido a viver em guerras. E toda vez que ele ia para a guerra, ele perdia parte do território. E ele ia perdendo terra. Acabou que ele ficou na história como João sem terra. Vocês já ouviram falar do João sem terra, sabia também? O João sem terra era o rei da Inglaterra na época do Robin Hood. Lembram da história do Robin Hood? É aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres. Então, João sem terra vivia em guerra, vivia perdendo terras, e para manter o governo, eles ficavam criando impostos e aumentando esses impostos. Isso
fez com que os nobres se revoltassem e fizessem com que ele assinasse a Magna Carta no ano de 1215. A Magna Carta é um documento fundamental na formação da monarquia inglesa. A Magna Carta, que vocês vão ver lá na página 242, ela praticamente vai limitar os poderes do rei, certo? Logo depois, então, do João Sem Terra, que era irmão do Ricardo Coração de Leão, filho do Henrique II, que era filho do Guilherme I, vai assumir o poder na Inglaterra Henrique III, de 1216 a 1272. Ora, ele entra no governo, mas as coisas não estão nada pacíficas. Novamente vai eclodir uma revolta da nobreza. Então, por que a nobreza fica invocada de novo com a coroa inglesa? Porque o Henrique III criou um imposto desrespeitando a Magna Carta. Para, então, contra-atacar, para então se defender, a nobreza vai criar no ano de 1265 o Grande Conselho. O Grande Conselho de 1265 é que vai dar origem ao Parlamento inglês, que vai então ser uma forma de aconselhar, uma forma de minimizar toda essa autoridade do rei. Porém, o rei tinha todo o poder. Era ele que convocava, era ele que dissolvia, era ele que ainda dizia quais os assuntos iam ser tratados quando houvesse a convocação do parlamento, certo? Quais eram os assuntos que eles debatiam lá? Financeiros, políticos e militares, certo? Esse parlamento é o que vai futuramente formar o que é hoje a Inglaterra, que é formada pela Câmara, por duas casas, que é a Câmara dos Lords, que é a alta nobreza, que é o clero, e a Câmara dos Comuns, que é a baixa nobreza e a burguesia. Na Inglaterra ainda hoje é assim, formado assim. Então, assim, nós analisamos, vimos como se formou